nós temos reservado as quartas-feiras para estudar um pouquinho sobre ética, né? E eu gostaria de convidar você inicialmente, não sei se vai dar tempo da gente chegar até lá, mas nós estamos tratando do segundo mandamento, e eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Só para que a gente possa lembrar que no segundo mandamento há um adendo, né? Onde diz que Deus faz misericórdia e ao mesmo tempo aplica sua maldição sobre as gerações. E esse texto aqui de Ezequiel é importante para entendermos e quebrar aquela possibilidade: jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para o ídolo da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se achegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando os meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor dos Exércitos. Veja que todas essas situações aqui está tratando da postura prática da vida, né? E não das questões puramente ritualísticas ou de religiosidade, mas de princípios que são aplicados de respeito, de justiça, de verdade, de humildade e tantos outros. E aí diz que esse homem, se ele andar fazendo tudo isso, ele viverá, diz o Senhor. Aí o verso 10 diz: se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e aí ele vai chamar toda a atenção: não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada dos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para ídolos, cometer abominação, emprestar com usura, receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar com a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, não der o seu pão ao faminto, ou melhor, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usuras e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubos, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis: por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus.
Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredirdes, e criai em vós coração novo, e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então nós temos aqui um dos capítulos que fundamenta essa ideia de que cada um ou cada alma é responsável pela sua postura diante de Deus. E a prática de justiça, de andar na presença do Senhor, ou de cumprir, né, com aquilo que o próprio Deus espera de nós, consequência do ato salvífico, obviamente, de Cristo, né, da justificação em Cristo, isso nos é garantido por vida. Agora, se desviarmos nossos caminhos e andarmos em perversidade, então receberemos a consequência disso, a morte disso. É lógico que Ezequiel não está enfatizando aqui a salvação por méritos, mas o que ele está dizendo é que a prática do crente deve ser condizente com aquilo que ele crê. E que o pai é responsável pela sua própria obra e o filho é responsável pela sua própria obra. O filho não será castigado pelo pecado do pai e nem o pai será castigado pelo pecado do filho. Apesar de que nós temos um contexto geral bíblico que apresenta que consequências virão, né? Mas a ideia das consequências não tem nada a ver com maldição. Né? Então, consequências. Você tem um pai que é, sei lá, um beberrão e que gasta tudo com mulherada e bebida. Você vai passar fome junto? Vai. É a consequência da atitude do seu pai, que é um gastão miserável e que gastou tudo lá com mulheres e com bebida. Então vai faltar recurso até o final do mês. Isso é uma consequência. Agora, significa que isso é maldição? Não. Se você observar o modo de vida do seu pai e não seguir esse modo de vida, então você, obviamente, vai ter os benefícios por não seguir esse caminho de morte. Tudo bem? Feito isso, vamos voltar lá para Êxodo, só para que a gente possa depois entender em que sentido, então, significa a parte, esse adendo, né, que nós temos aí no segundo mandamento. Então, abra lá Êxodo, capítulo 20. Segundo mandamento, que vai do verso 4 até o verso de número 6. Diz assim, então vamos relembrar aí o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Então vamos lá, vamos continuar trabalhando aqui com o segundo mandamento. Nós vimos na semana passada sobre os deveres exigidos, e o foco que nós demos foi que o segundo mandamento está tratando da adoração. Então qualquer adoração que não seja para Deus é algo condenado, e que portanto qualquer culto que Deus não é o centro desse culto é algo abominável. E aí, irmãos, não entra simplesmente cultos idólatras, com imagens de escultura. Porque às vezes você não tem imagem nenhuma, mas você tem um ídolo ali. Que o ídolo pode ser o líder, o ídolo pode ser o próprio adorador, quando o culto não é voltado para Deus, é voltado para os homens. E aí então não se faz nenhum ídolo, você não tem nenhuma estátua, você não tem nenhuma escultura, mas você tem um ídolo ali presente. Todo culto que não é focado para Deus, um culto teocêntrico, né, que tem o objetivo de cumprir com aquilo que Deus ordena na sua palavra, que respeita os chamados o princípio regulador do culto e os elementos essenciais do culto, esse culto é considerado então um culto falso e consequentemente a quebra do segundo mandamento. Então o foco aqui não está no fazer imagem. Se o segundo mandamento fosse apenas o verso 4, não faça nenhum tipo de imagem, então nós não poderíamos ter aulas de arte nas escolas cristãs, né? Não poderíamos ter artista entre os crentes, ninguém faria nenhum artesanato aí. Mas o foco não está no fazer imagens, mas o fazer imagens com o objetivo de adoração, de foco de louvor, de adoração, de colocar isso como centro de culto. E por isso que abre, né, em todos os aspectos, não se trata apenas de uma escultura, ou de uma imagem, ou de alguma obra propriamente, mas qualquer ídolo que assuma o lugar de Deus na adoração, aquele culto deixou de ser um culto a Deus, é quebra do segundo mandamento e trará consequências sobre aqueles que assim fazem. Então nós, semana passada, trabalhamos aí com os deveres. Se você depois quiser na íntegra, né, pegar o texto na íntegra, lembrando que nós estamos usando o catecismo maior de Westminster, então é o que está a redação do próprio catecismo. Então hoje nós vamos pontuar agora os pecados proibidos no segundo mandamento. E aí, então, esmiuçar um pouquinho melhor aqui cada detalhe e aí tentar trazer situações práticas para que a gente possa, nesse estudo aí de ética cristã, começar a repensar, né, algumas posturas, confrontar algumas situações do nosso coração e nos achegar cada vez mais para o padrão que o próprio Deus quer. Então, pergunta 109 do Catecismo Maior: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Então vamos lá, todos eles referendados depois daquele monte de textos lá, né? E à medida que a gente for andando aqui, a gente vai lembrando e vai tratando já de alguns versos. Então, o que é proibido? O estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira culto ou qualquer culto religioso não instituído por Deus. Estabelecer qualquer culto religioso não estabelecido por Deus, aconselhar qualquer culto religioso não instituído por Deus, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus. Isso aqui nós temos uma situação extremamente complicada, irmãos, principalmente quando se trata de uma perspectiva de um Estado laico, onde todas as religiões são permitidas e a liberdade, né, de culto é garantida pela Constituição. Então, aquilo que é tido como um avanço, né, na perspectiva legal, né, dentro da questão da civilização, na visão de Deus, é um grande retrocesso. Hoje, dependendo das situações, né,
mas quando você vai pensar na legislação, vamos imaginar aí um magistrado, um deputado, né, cristão, olha só que situação difícil, né? Imagine você na casa de legislação, como servo de Deus, tendo que tratar, por exemplo, da legislação para que toda forma de culto seja aceita e tudo mais, e você vai estar ali trabalhando, né? Na perspectiva cristã, bíblica, é uma situação extremamente difícil. Por isso que o padrão estabelecido, né, em cidades protestantes apontavam para o único culto permitido, o culto a Deus. E qualquer tentativa de se colocar um culto diferente e que não fosse exaltado o Senhor era rechaçado. E isso acabou trazendo alguns problemas, né, políticos e, vamos dizer assim, dentro da questão humana, né, da história da humanidade, porque aqueles que tentaram preservar um culto somente a Deus, diante dessa pluralidade que nós vivemos, mesmo fazendo de uma maneira correta na perspectiva do segundo mandamento, acabavam gerando uma situação bastante conflitante, né? Não é à toa que, se você gosta de filmes épicos ou de ler história, né? Você pega a história da Inglaterra com a Escócia, a Elizabeth, aquela história toda, né, da rainha protestante, da rainha católica. Você vai ver ali uma série de situação em que, inclusive, o protestantismo era considerado como seita e, dependendo de quem estava governando, punha todo mundo na fogueira. E aí, quando invertia o negócio, a ideia era que somente a Deus também deveria ser o culto e tudo mais. Extremamente difícil. E principalmente numa cultura pluralista, né, que nós vivemos, extremamente difícil se lidar isso como legislador. Fico imaginando, né, um deputado cristão numa situação dessa, onde em defesa da sua fé ele tem que votar contra. Só que ao mesmo tempo aí todo mundo cai em cima do cara, onde já se viu uma coisa dessa, né? Só o culto dele está certo. Olha só, imagine a situação ética, por exemplo, do magistrado ou do legislador, quando tiver que definir alguma situação ou trabalhar alguma coisa relacionada a isso. E aí a gente começa a chegar em alguns extremos, né? Como a liberdade de religião está em voga, hoje no Brasil é permitido, por exemplo, você inventar uma religião e registrar isso. Olha só que situação, né? E aí você, como criador dessa religião lá, você define todos os critérios e padrões que você acha. E aí, imagina, o governo, dentro de uma constituição plural, laica, que permite toda e qualquer religião, você tem que aceitar, né? E aí, imagina, difícil, porque o mandar, usar ou aprovar de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus, é quebra do segundo mandamento. Nós vimos uma situação, né, eu acho que eu citei até na última aula, acho que foi lá no Nordeste, eu não lembro direitinho onde que foi, só pesquisar também no Google aí a gente acha. O diretor da escola proibiu que se fizesse um culto ecumênico na escola e proibiu a questão dessa divisão dos banheiros, né, os banheiros para todo mundo, né, todo mundo junto, misturado. E aí então um adolescente fez a denúncia e disse que foi alvo de como fala lá, que eles falam, homofobia e um monte de ismo a mais. E aí chega no segundo ponto, né? Esse novo diretor é evangélico.
Olha só que situação. E aí o cara que quer ser fiel a Deus, ele sabe que ele não pode estabelecer, nem aprovar, nem aconselhar, nem mandar a utilização de nenhum culto que não seja segundo o padrão da palavra do Senhor. E aí na escola eles mantinham um culto ecumênico e trabalhos da raiz dos cultos afro-brasileiros. Aí o cara, como diretor da escola, vai falar, ó, não vai ter mais. O que vai acontecer com esse cara? Aí fala, não, pastor, eu sou o diretor, não posso fazer nada, eu tenho que deixar continuar. Porque agora tem uma lei, inclusive, que deixa usar essa parte religiosa como cultura afrodescendente, então eu não posso fazer absolutamente nada. Você vai ter esse conflito ético, meu amigo. E aí você vai ter que, uma hora, escolher se você vai continuar sendo diretor de escola. Não, mas é o meu ganha-pão, pastor, como que eu vou fazer? Fácil ou não? Então, várias situações vão nos conduzir, irmãos, para alguns conflitos, né? Complicado. Como que você vai lidar com isso? A gente tenta dar uma maquiada no negócio, né? Vamos pensar que ainda nessa história do diretor, você chega lá e fala, não, pastor, é uma questão folclórica. Então nós vamos ter festa junina. E aí tem uma professora lá católica que vai dar um viva São João, viva Santo Antônio, viva... Mas é uma questão folclórica. Da onde que é folclórico, meu amigo? É religioso. A partir do momento que você tem uma entidade que está sendo exaltada e louvada, aquilo passa a ser uma manifestação litúrgica. Ou não? Sim ou não? Sim. E aí? Você é o diretor da escola. Como que você faz? Não, pastor, é que a gente precisa levantar recursos para associação de pais e mestres, piriri, pororó. E festa junina é 80% da receita. E aí? O que você faz? Aí você chega lá e fala assim, não, só não vai ter Viva São João. Nós vamos fazer sem Viva São João. Só que aí põe as bandeirinhas, tudo do santo lá. Não, aí nós vamos tirar as bandeirinhas. Não vai fazer sem bandeirinha então. Ou não vai pôr santo mais nenhum aqui. Aí, mas a haste lá da fogueira. Não, vai tirar a haste, não sei o quê. Pronto, aí o pessoal já vai. Não, então isso aí não vai, não está errado. Não. Resolve o problema? Se mudar a roupa do santo, resolve o problema? Mudar o nome do santo. Nós vamos cantar Viva Jesus! Tal, escolinha evangélica, faz a festa junina, em vez de gritar Viva São João, Viva Jesus. Meu amigo, você mudar a roupa do santo, resolve o problema? E aí, como que você faz? Como que você lida com essa questão ética? Pastor, eu não vou no dia, eu deixo a minha vice-diretora, que não é crente, ir. Mas você aconselhou, você aprovou? Difícil, irmãos? Difícil. Extremamente difícil. E é por isso que vai chegar no momento que, se você quiser viver um padrão ético pautado nas Escrituras, de fidelidade ao Senhor, nós vamos ter que fazer muitas escolhas. E vamos ter que mudar muito a nossa realidade. Segundo ponto. O fazer qualquer imagem de Deus, veja, não estou falando de ídolo, de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente, no espírito, quer exteriormente, em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Veja, nós estamos aqui não tratando da representação, mas fazer imagem que se torne, ó, isso aqui é o nosso Deus. Qualquer imagem. Tá? Ou qualquer situação, uma luz aqui, acendemos uma luz, ó, isso aqui é o nosso Deus. Ou uma energia, ó, isso aqui é o nosso Deus. Qualquer coisa que for feita na perspectiva de ser o Deus, apontar para a adoração, ou ser alvo de adoração,
de reverência. O pessoal fala, a gente não adora, a gente reverencia. Meu amigo, por isso que tem sinônimos, né? Não, a gente não adora, é uma reverência. Meu amigo, adorar é justamente demonstrar reverência. Você vai tentar usar palavras, mas a atitude em si. Então, qualquer tipo de imagem que aponte para Deus, ou que represente Deus e é digno de adoração, é quebra do segundo mandamento. Vou pegar um exemplo simples. Você pega lá, dentro do contexto católico, o sistema católico é o sistema litúrgico do templo, né? Por isso que o templo ele tem as características do templo de Jerusalém, por isso eles têm altar. Nós não temos altar, nós temos um palco mesmo, tá? Um púlpito, seja. Mas eles têm altar, tanto é que você não pode subir no altar. E na hora que você passa na frente do altar, você tem que reverenciar, você tem que fazer o sinal da cruz. E lá no cantinho lá tem uma luzinha vermelhinha, que antigamente era uma vela, né? Hoje já é com energia, mesmo porque não pode ter vela mais, aquela coisa toda ecológica, piriri pororó. Mas aquela luzinha representa, então, o menorá lá do templo, do tabernáculo, e que representava a presença de Deus. Então aquela luzinha representa. Se está apagado, Deus não está na igreja. Se está aceso, Deus está na igreja. Lembra disso? O dia que dava lá, o coroinha esquecia de trocar a vela e apagava aquela bendita vela lá, meu Deus, era um... Corre para pegar. Por quê? Aquilo é uma representação. E as pessoas passam, o católico que sabe, ele passa olhando e vê se está ligada a luz lá. Significa que Deus está presente. E aí ele adora. Ou o Corpus Christi, já viu o Corpus Christi? A ideia da lógica é simples. Se a hóstia se transforma no corpo de Cristo, então a hóstia é sagrada, então vamos adorar a hóstia, vamos adorar o corpo de Cristo. E aí é um objeto que você vai adorar. E as pessoas, inclusive muito crente, né? Eu acho lindo, vou para Matão, ver os tapetes decorados no Corpus Christi. Coisa mais linda, pastor. Que coisa cultural, viu, pastor? Uma cultura linda. Quebra do segundo mandamento, irmãos. Não, pastor, mas eu vou só para ir nos camelô e depois comer um pastel. Meu amigo, quebra o segundo mandamento do mesmo jeito. Na época eu era pastor em Matão, nós fazíamos umas faixas com textos bíblicos, chamando a atenção para se converter ao Deus vivo e verdadeiro, e colocávamos nas ruas, na frente de prédios que eram de crentes, para ninguém reclamar, na frente lá, e amarrado com arame, porque se amarrasse com cordinhas, arrancava. Então punha arame lá, que nem caminhão passava, arrancava. E aí o pessoal na procissão, a faixinha lá, convertei-vos ao Deus verdadeiro. Aí depois passava lá na frente da igreja, lá jogava ovo na igreja. Lá, a igreja, meu carro, jogava ovo no meu carro. Se eu estou numa cidade, uma prática idólatra terrível dessa, se eu me calo, eu estou concordando com aquele negócio. Aí eu fazia o quê? Punha uma faixa lá. E ainda punha o telefone, Igreja Presbiteriana de Matão. Esse pastor gosta de confusão. Meu amigo, não é questão de confusão, cara. Você está na cidade, ou você fala que é contra, ou você se torna a favor. Abre. Tá. É a mesma situação, só tem aqui Êxodo capítulo 20, não farás para ti imagem de escultura. Só que aí você vai para a construção do tabernáculo, e aí você vê Deus mandando fazer uma arca da aliança com 2 anjos, 2 querubins. Você vê a cortina também desenhada com anjos. E você tem outros objetos ali, sagrados, né, que ficavam ali representando uma série de situações sagradas.
Então veja, o foco não está na imagem, mas no objetivo da imagem. É o que nós falamos semana passada aqui do copo de leite, né? Da florzinha aqui. Copo de leite. Então veja, é uma imagem de escultura? Sim, alguém fez e copiou a plantinha aqui. Né? É proibido isso pelo segundo mandamento? Não. Agora, se isso aqui começar a fazer parte como elemento do culto essencial, eu venho aqui, levanto, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vem para cá, como se fosse algo venerável, né? Ou de adoração, pronto, aí eu tenho quebra do segundo mandamento. Então eu tenho lá um vitral, eu tenho lá um caminho da mesa, ou até mesmo na Santa Ceia, eu tenho lá um enfeite lá da mesa de Santa Ceia, lá um pão, umas uvas, trigo, tudo bem, você não está quebrando o segundo mandamento, né? Porque você não está usando aqueles elementos como elementos de adoração ou propriamente para o culto. Se tiver, teve, se não tiver, não vai fazer falta nenhuma, né? E ninguém nem vai, ai meu Deus, e agora, como que eu vou tomar Santa Ceia? Hoje não está o pão lá. Não, é só um símbolo. Sim. Sim. Sim, como a igreja antigamente tinha a sarça lá, né, pegando fogo lá. Aí que entra nesse ponto? Teria algum problema você ter a pomba lá na sarça? Não, isso é uma questão só de logo, não é um problema. Só que aí entra o papel de Paulo, né? Se por causa do teu irmão aquilo te faz tropeçar, então não beba, não coma, né, tolere, né, aquele lá. Se aquilo lá está sendo um problema, está sendo um empecilho para o cara, né, porque você tem lá uma sarça lá e tinha lá uma pombinha, se aquilo lá está sendo um empecilho, então o que você faz? Tá bom, irmão, tira a pomba, né, não tem problema nenhum. Agora, nunca foi o objetivo, apesar que essa questão da sarça propriamente dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil foi uma situação que nunca foi bem resolvida dentro da igreja, né? Porque o modo que chegou, o modo que colocou foi assim, teve lá um estudo sobre o visual da igreja, porque você desenhar o símbolo antigo era praticamente impossível, né? Não sei se você lembra do símbolo antigo, mas era uma sarça com fogo saindo para todo lado, escrito em latim e tal. Então foi feito um estudo da questão visual da igreja, para o lado mais empresarial, aprovou no Supremo Concílio e puseram goela abaixo para todo mundo. Mas sempre tem gente dentro da igreja que não gostou e tudo mais. Aí levantou-se o problema lá da pombinha, que tinha como se fosse a representação de uma das três pessoas. E de fato representava o Espírito Santo? Sim, representava. Então, pronto. Para aqueles que vão ler o segundo mandamento na perspectiva de fazer qualquer tipo de imagem como proibido, então esse cara em casa ele não pode ter decoração. Entendeu? Se o cara fosse, se o entendimento do segundo mandamento dele é esse, então ele não pode em casa ter nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de decoração. Ele vai ter planta natural. Se tiver uma planta fake lá, pronto, já está errado. Se tiver lá um chaveirinho em forma de um cavalinho lá, aquele pendura chave lá, pronto. Se ele tem um chaveiro do peixe, né, como eu tenho aqui, a chave está com a Clarissa, eu tenho que é uma isca artificial de um peixe, pronto. Se for nesse caso, você não pode nem pescar com isca artificial, né? Porque se o foco está em fazer imagem proibido, então não, o foco é a adoração disso. Então, isso precisa estar firmado, para você não cair em extremos, né? Senão, dentro dessa ideia aqui de fazer qualquer imagem de Deus, já foi uma discussão muito grande dentro da igreja,
dentro da questão das revistas de escola dominical para o departamento infantil. Você tem, não só representa, você tem um desenho lá, fala, é Jesus, né, com a perspectiva cultural, herdada, né, da época feudal e tudo mais, e você tem lá a figurinha, Jesus, cabeludão, barbudinho e tal, então, Jesus. E aí, alguma linha dentro da igreja, chegou a cogitar para que não tivesse isso no material para departamento infantil, né? Mas aí o que você faz para representar Jesus no desenho? Não pode ter nada. Então, um fantasma, meu amigo, é um Gasparzinho agora? Como que vai ser? Não pode. O foco não está no fato de fazer a imagem, mas fazer aquilo para adorar, né? E é isso que precisa ser bem entendido dentro do segundo mandamento, porque senão nós estamos perdidos, e aí nós teríamos um problema com a própria determinação de Deus na construção do tabernáculo, porque no tabernáculo você tinha imagens, porém não para adoração. Tudo bem até aqui? Vamos caminhando. Toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. Então, o exemplo do Corpus Christi é clássico aqui, né? Você já viu aquele solzão lá? É a representação da hóstia, saindo raio para todo lado. Já viu? Na igreja católica, não viu? Então, é um sol. Pra você ter uma ideia, é um sol douradão, só que representa a hóstia, né? E algumas aí que é preenchido o meio, né? Com as siglas lá, eu não vou lembrar agora. Não sei se é JHT, JHS, uma coisa assim, mas que é o foco de uma representação, e você vai adorar através daquilo. Tanto é que você tem um momento da entrada, né, da hóstia, aí depois o cara pega, levanta isso, vai para lá, vem para cá, A adoração está focada naquele objeto. E isso é quebra do segundo mandamento. Ok? Vamos caminhar aqui mais. Proibido ainda, o fazer qualquer imagem de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes. Então, não só imagens conhecidas no céu, na terra, no mar, mas situação imaginária. Não, esse é o meu Deus. O cara fez lá um trem que nunca ninguém viu na vida. Esse é o meu Deus, e vamos adorá-lo, e tarará, tarará. Com isso, então, você elimina toda e qualquer religião na perspectiva que não está fundamentada na revelação das Sagradas Escrituras. E se você participar, se você for visitar, se você você está quebrando o segundo mandamento, né? Deus é o seu Deus? Então é somente a Ele que você vai adorar e foco. Mesmo que seja algo imaginário, algo... Você tem, por exemplo, dentro do ocultismo, né? E dentro da chamada movimento Nova Era, meu Deus do céu, um monte de coisa, né? Que o povo adora, aí é anjo, aí é unicórnio, aí zodíacos, todas essas questões, né, mitológicas, tal, está embutido aqui na quebra do segundo mandamento. Vamos pensar mais uma situação aqui real. A gente tem uma influência grande das questões orientais, né? Que geralmente são usados na perspectiva de adoração para eles, né? Mas é muito comum, você vai na casa de crente, você encontra lá um Buda, com a bunda virada para a porta lá. Pastor, é um negócio de decoração. Ou um elefante, né? Dentro do elefante com o bumbum virado para a porta, diz que traz riqueza, sei lá eu das contas. E tem muito crente que costumou que esse trem está lá. Um elefante, um budazinho, com as moedinhas de baixo, né? Pastor, artesanato, ganhei uma sobrinha, viajou não sei para onde, me trouxe aí. Veja, aquilo sim, aquele objeto sim foi feito com o objetivo de adoração, né? Incenso, teve uma época, nossa, uma moda de incenso. Aí todo mundo, até crente, entrou nessa história de o pãozinho. Não, é um aromatizador de ambiente, pastor. Tá,
só que o mesmo que é usado lá no templo, xixando não sei das quantas lá. Cuidado. Esse tipo de modismos, você vai acabando trazendo elementos ou instrumentos de adoração para o seu convívio, né? E as coisas vão acontecendo assim, meio sorrateiramente, né? O mensageiro do vento. Lembra desse negócio? Nossa, vizinho que tem aquele lá, se tivesse uma 12, né, deixava o vento mudo, né? Aquilo lá era usado, uma questão de mantra, utilizado isso, mas muito, é tão bonito. Um parente viajou lá para a região lá de Brasília, do Zodíaco, não sei das quantas, trouxe com pedras, um mensageiro de vento de pedra. Aquele trem bate um ventinho, faz uma barulheira lá. Da onde que veio isso? Pastor, mas eu não faço isso. Tal. Mas você está indicando para algumas pessoas o tipo de crença que você tem. Então, cuidado, porque pode te conduzir para a quebra do segundo mandamento. Então, todas as invenções supersticiosas, isso aqui é para te proteger, essa correntinha para te proteger. Deus é a nossa proteção. Essa imagenzinha, põe no bolso, põe na carteira. Tá, então, aí que é a questão. Se não é para adoração, tá, mas aí vai entrar na perspectiva do testemunho. Dentro da cultura brasileira, o crucifixo, ele é usado como objeto de proteção ou não? Não, onde está escrito isso? Deve ser algum apócrifo aí. Então, mas veja só, quem que é a nossa proteção? Deus. Eu vou usar como um adereço. Tudo bem, sem problema nenhum. Eu não estou fazendo aquilo como culto. Agora, dependendo da situação, você tem que repensar. Por exemplo, um contexto de interior do estado de São Paulo, extremamente católico e de um catolicismo popular. O crucifixo é sinal de proteção, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, ele pode aparecer como um amuleto de proteção. A não ser que você saia com a camiseta. Gente, não é proteção, é só um adereço. Entendeu? Porque como você vai explicar isso para todo mundo? Né? Eu quando eu estava no seminário, eu ganhei uma lapelazinha em formato de cruz. Até tem lá em casa lá. E eu, no contexto de São Paulo, capital, eu usava a lapela ou da camisa ou do terno, do paletó. Sem problema nenhum. Guarujá, sem problema nenhum. Vim para o interior, igreja presbiteriana de Matão. Aí vai eu lá com a lapelinha, crucifixozinho. Foi um escândalo. Pastor, o senhor usa crucifixo? Mas o que é? Para proteção? Para não ter que explicar para ninguém, o que eu fiz? Está guardado lá numa gaveta qualquer lá. A gente deve achar agora, com a mudança a gente vai achar. Então, por quê? Porque você tem que tomar coisa. Para você não é, mas dentro do contexto cultural, pode te apontar que você está usando aquilo como proteção. Né? Às vezes a mulherada compra, né, algumas coisas, não sabe nem por que compra. Olho não sei do que, põe lá o pingente, o olho não sei do que, o brinco, não sei das quantas. Então, são situações que mesmo que no seu coração não tenha nenhum tipo de idolatria naquilo, a gente tem que tomar cuidado. Eu já te contei sobre esse púlpito aqui, né? Esse púlpito aqui, lá de Matão, e um belo dia estava no gabinete, entrou uma senhora, a senhora olhou para um lado, olhou para o outro, não achou imagem nenhum, santo nenhum, apesar que eu estava ali, né? Mas ela olhou, não viu santo nenhum, ela
bateu aqui, veja, é só um detalhe na madeira. A mulher veio e me agachou diante do negócio, fez o sinal da cruz e começou a rezar para a cruz do púlpito. Aí eu interrompi ela, pois não, eu vim fazer uma oração. Então, várias igrejas têm. Você tem, por exemplo, em Barreto você tem cruz, igreja de Itápolis você tem uma cruz muito bonita, inclusive. Mas veja, você tem que tomar cuidado se aquilo não se transforma num objeto de adoração. Essa é o cuidado que a gente tem que ter. E aí entra a máxima de Paulo, né? Por conta do débito na fé, você abre mão do seu direito. É lícito, não tem problema nenhum, mas dependendo do contexto que você está vivendo, não convém, porque vai gerar mais confusão do que solução. Tá? Então, essa situação. Então, todas as invenções supersticiosas, corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto. Então, são detalhes, irmãos, que às vezes você acaba, como nós falamos na primeira aula, né, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E se você não tomar cuidado com objetos que você vai inserindo, você acaba tornando aquele negócio, né, um alvo de adoração. Então você tem, por exemplo, igrejas reformadas, mas cuja perspectiva litúrgica é tão fechada, né, com tantas posturas de tradição, né, que acaba virando um negócio complicado. Por exemplo, você está em São Paulo, Igreja Presbiteriana do Calvário, na época o reverendo Boanerges Ribeiro, na época eu fazia o seminário, aí saí do seminário, vamos hoje lá no culto lá, ia lá no culto, assistir, e aí de repente, tudo de toga. Para nós que viemos do interior, aquele negócio era um trem assustador, né? A igreja Presidente do Calvário tinha sino, não lembro se tinha cruz, mas acredito que tinha cruz também, sino, cruz, e o pastor pregava de toga genebrina. Esse é o Batman, né? Tudo preto. Para a realidade da igreja, não sei quantos anos lá, tradição, beleza. Agora, eu fico imaginando, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Unida, a mesma coisa. Eu fico imaginando se de repente chega o cara lá, pastor, o senhor não vai usar a toga? Não, eu não prego de toga. Que isso, pastor? Nem pregar de toga. Se aquele negócio se transformou num aparato que o culto deixou de ser culto porque não existe aquilo, pronto, é quebra do segundo mandamento. É a questão do paletó e gravata, mesma coisa. Por que a gente usa? Usa por uma questão de conveniência, para que as pessoas identifiquem, uma vez que a gente não usa roupa clerical. Agora, se amanhã depois vier sem gravata ou sem paletó, o culto vai deixar de ser culto? Não. E alguém pode dizer, não, pastor, aqui na igreja tem que só pode pregar se tiver de paletó e gravata, senão, veja, detalhes que acabam se transformando em uma situação que possivelmente pode conduzir alguém para a quebra do segundo mandamento. Então, essas coisas que a gente precisa quebrar. Tudo bem até aqui? O que mais? A simonia. Aqui é um negócio interessante, né? Você sabe o que é simonia? Lembra de Simão, em Atos, né, que quis comprar o poder do Espírito Santo? A partir daí, então, usa-se esse termo com a questão da venda ou compra de objetos sagrados para a salvação. Então, o termo simonia refere-se a essa ideia aí de objetos que você compra sagrado, né? O pessoal diz que toda a lasca da cruz de Cristo que foi vendida durante
o período feudal, dava para construir umas 3 arcas de Noé. Né? De tanta lasca da cruz de Cristo que venderam. Isso é simonia. Agora, hoje, você vai para a igreja que se chama evangélica, e o que eles fazem? Sabonete do lavandeiro, óleo ungido da oliveira de Israel, a rosa de Saron. E esse negócio é... Irmão, olha que coisa fantástica que é a questão da manipulação dentro da igreja neopentecostal. Imagine você, mulher, quanto tempo faz que você não ganha flores? Eu escutei um vixe. Nem sei, pastor. Aí o cara chega na igreja, aí o pastor fala assim, eu estou vendendo uma rosa de Saron, você vai levar para sua esposa. Meu amigo, não precisa nada disso. Se você levar uma rosa ou um buquê de flor para sua mulher, você acha que esse negócio vai ser ruim ou vai ser bom? A não ser que você fez uma coisa muito errada, ela vai te lascar o espinho da rosa na testa, mas se não tiver nada, se for simplesmente, aparece amanhã lá com um buquê de flor, não vai mudar o ambiente? Vai. Agora você precisa pagar 1.000 conto na Igreja Universal para você levar essa rosa para casa? Para com isso, né, cara? Isso é simonia. Eu estou vendendo alguma coisa para trazer um benefício espiritual para você. Por isso que o neopentecostalismo, a gente já tratou aqui, já dando nome aos bois, né? É uma prática desnecessária para o cristianismo. Então é sabonete do lavandeiro, vassoura não sei de quem, trombeta não sei do que, capa não sei do que, toalha não sei de quem, toalha suada do pastor. Já pensou? Não, aí vai tudo. Então, isso é quebra do segundo ano. É a mesma coisa. Nós vamos fazer aqui uma comemoração do Dia dos Professores. Aí nós demos, ou nem lembro aqui que foi das mulheres. Nós pegamos e demos um lapisinho aí de lembrança com a tulipa. Lembrança, tudo bem. Agora nesse outro lugar vende isso como se fosse um instrumento de poder espiritual na sua vida. Isso é simonia. Quem nos abençoa, irmãos, é Deus. O cara chega lá estamos subindo no morro aqui, o monte. Estou no monte aqui. Nós viemos aqui orar por você. Põe o suor aí. Nosso suor aqui do monte. É amanhã lá na igreja, nós vamos vender a água com a gota do suor do pastor que subiu no monte. Porque agora você vai ver, agora vai dar certo. Para com isso, cara. Ou o outro lá da Bia. Aquilo lá devia ser piada, não é possível, cara. Eu não acredito naquilo. O cara enchendo a bexiga vermelha. Amanhã você vai levar o sopro ungido para casa. Sopro ungido. Porque você já viu aqui que a gente chega, sopra em cima do povo aqui, e o sopro do Espírito aqui, o sopro ungido, e o povo é curado, outros falam em língua. Então agora você vai levar o sopro ungido para casa. Enchia a bexiguinha e vendia a bexiguinha cheia do sopro do cara. Depois de ter comido mortadela ainda. E você vai chegar em casa e vai abrir o sopro ungido dele. O sopro ungido dele vai encher a sua casa. Meu amigo, isso é asneira. Se fosse em outra situação, esse cara tinha que ser preso. Sem falar que ele está quebrando o segundo mandamento. Porque ele está incentivando as pessoas a crer num poder espiritual, poderoso, tal, num objeto. Sendo que Deus é a fonte de todo bem, segundo diz Tiago. Deus que é a fonte de todo poder. E não nesse objeto. Então a simonia, o que é proibido? O sacrilégio, toda a negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto
e ordenanças que Deus instituiu. Então, se levantar contra o culto correto, que é o sacrilégio, né? Você não respeitar o sacro, o sagrado, isso é quebra do segundo mandamento. Criar uma situação durante o culto. E é uma coisa que a gente tem batido, irmãos, na tecla, e que, infelizmente, culturalmente o negócio parece que impregnou, que você não vem aqui assistir um culto. Dentro da perspectiva do segundo mandamento, no culto solene, quando você vem aqui, você vem para prestar culto. Você não está aqui assistindo uma apresentação. Você não está aqui vendo uma performance do pastor. Não, você está vindo aqui para cultuar. E aí, dentro dessa perspectiva do culto, tudo tem que ser voltado para Deus. O foco é a adoração a Deus. Então, o desrespeito com o culto, o desprezo, a falta de zelo com o culto, também se constitui quebra do segundo mandamento. Não é uma questão, o cara é estruturado, é organizado, e o outro é relaxado. Não, meu amigo, é uma questão de compromisso com Deus. Em convenção, nós determinamos que os domingos, 7 da noite, ou no primeiro domingo do mês, às 9 da manhã, nós estaremos reunidos para prestar culto a Deus. Não é um evento que você está vendo. Ou não é um passatempo que você está tendo. Ou uma situação que você vem, se tiver legal eu fico até o fim, se não tiver eu vou embora. Espera aí, meu amigo, você não está vendo, não é apresentação, cara. Não é um teatro, não é um show, não é uma plateia. É você vindo prestar culto a Deus. E de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. É culto chato, né, senhor? Não tem nada animado nesse culto. Meu amigo, o padrão quem estabelece é Deus. Não, gente. Existem elementos essenciais que Deus ordenou, e esses elementos precisam fazer parte do culto. E o culto precisa ser racional, de modo a te conduzir a compreender cada detalhe dessa adoração. Caso contrário, nós estamos quebrando o segundo mandamento. E aí nós temos aí uma série de textos, né? Que aponta aí para os pontos que o catecismo nos chamou a atenção. E aí, só para explicar melhor sobre simonia, né? Então tá aí a notinha de rodapé. É a compra ou venda ilícita de coisas espirituais, como indulgências, sacramentos, ou temporais ligadas às espirituais, como os benefícios eclesiásticos. Isso voltado para um contexto mais romanista, né, que foi combatido na Reforma Protestante, mas hoje em dia, para todos esses objetos que são vendidos aí por essas igrejas. A gente não tem os santos, mas aí nós temos os objetos que fazem isso. Tanto é que, se você fizer uma pesquisa, já tem uma mercearia completa, de secos e molhados. Porque cada dia esses caras inventam um trem novo para vender. Né? Vassoura, sabonete, óleo, água, o negócio vai. Lembra de mais alguma coisa? Feijão também? Feijão, olha que maravilha. Aí vende tudo. Isso é quebra do segundo mandamento. Se alguém te propor vender alguma coisa como para você receber uma bênção em relação a isso, é quebra do segundo mandamento. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Agora, vamos tratar de alguns pontos aí que nós chamamos a atenção lá no início da primeira aula. Vamos tentar responder aqui. Primeiro,
Se Deus, que é o que o Abner inclusive levantou aí, se Deus proibiu o fazer imagens de esculturas, por que ele mandou construir a arca da aliança com os 2 querubins? Por que ele mandou construir a serpente de bronze? Vamos lá? Vamos ver o texto aí. Abra lá então, nós temos aqui Êxodo 20, versos 4 e 5, que é a proibição de fazer imagens de esculturas. Lógico que nós já apontamos para o fato que o foco está na adoração. Mas veja aí, Êxodo capítulo 25, verso 18. Deus falando aí, ó. Verso 18, 25, 18. Farás 2 o quê? Querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Se você comparar lá, ó, verso 4 de Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus. Querubim está lá? Tá, então o querubim não podia. Nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então por que Deus mandou fazer 2 querubins, se Êxodo 20 manda não fazer imagem de esculturas? Vamos lá, mais uma vez para reforçar. O foco não está na imagem, mas na utilização da imagem. Se a utilização fosse para a adoração. Ok? O que mais? Vamos ver aqui. Dar um pulinho lá no Novo Testamento. 1 Coríntios 10, depois eu vou dar uma olhadinha aqui, eu acho que tem mensagem, né, o Tarso, já vou ler aqui, a gente já vai tratar disso, só um instantinho. 1 Coríntios 10, 14. Paulo vai dizer, portanto, meus amados, fugir do quê? Da idolatria. Mas então por que Deus mandou fazer o negócio lá? Vamos voltar para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento. Números agora. Números capítulo 21, verso 8 e 9. Números capítulo 21, verso 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente. Serpente está debaixo do céu, está na terra? Como que é, irmãos? É o conhecido? É. Então, faze uma serpente abrasadora, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Olha, que situação é essa, meu amigo? Se Deus proíbe fazer imagem de escultura, como que ele manda fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste para que as pessoas olhassem para ela? Mais uma vez, o foco não estava na adoração. Nós vamos ver que houve um problema aqui com essa serpente de bronze. O pessoal começou a adorar ela. E o que fizeram com ela? Destrói. Tudo bem? Então, o fazer imagem não é problema. O problema é a utilização que você vai fazer dessa imagem. Tá? Tudo bem? Agora, quando se faz imagem na perspectiva litúrgica, ritualística ou de culto, de adoração ou veneração que seja, isso é quebra do segundo mandamento. Vamos dar uma olhada aí, Jeremias 51. Jeremias 51, verso 47. Diz assim,
Portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão traspassados no meio delas. Veja, Deus declarando que vai destruir todas as imagens da Babilônia, que eram imagens de adoração, os deuses da Babilônia. Então veja, Deus, ele não aceita nenhum tipo de imagem para a adoração. Esse é o foco. Nenhuma escultura, nenhum objeto que seja utilizado para a adoração. Vamos voltar um pouquinho aqui, Isaías 21. Isaías 21, verso 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Então Deus, ele é contra todo e qualquer objeto para a adoração. Tudo bem? E nessa sequência aqui, Ezequiel 30. Ezequiel 30, verso 13. Aqui falando não só da Babilônia, mas agora falando do Egito, né? Então diz assim, a partir do verso 13: Assim diz o Senhor Deus: Também destruirei os ídolos e darei cabo das imagens de Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde implantarei o terror. Farei desolada a Patros, porei fogo em Zoã, e executarei juízo em No. Derramarei o meu furor sobre Sim, fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de No. Até o verso 19. Atearei fogo no Egito, Sim terá grande angústia, No será destruída, Mênfis terá adversários em pleno dia. Os jovens de Avém e de Pibesete cairão à espada, e essas cidades cairão em cativeiro. Em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os julgos do Egito, e nela cessar o orgulho do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas cairão em cativeiro. Assim executarei juízo no Egito, e saberão que eu sou o Senhor. Então nós temos aí vários termos, né, que apontam para entidades egípcias, e Deus proferindo juízo sobre todas elas, sobre as cidades idólatras e tudo mais. Então, Deus não aceita idolatria, pode-se alguma. Todo e qualquer objeto ou escultura que é feito no objetivo de adoração, isso é algo que Deus condena. E o participar, né, de cultos para esse tipo de objetos, ou entidades, ou esculturas, irmãos, também me faz quebrar o segundo mandamento. Vamos conferir ainda alguns versos aí para você fazer a comparação. Isaías, vamos aproveitar aqui que nós estamos perto de Isaías, vamos pegar primeiro Isaías. Isaías 45. Isaías 45, verso 20. Ele vai dizer assim, Isaías 45, 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Por que que Deus não permite a idolatria? Porque Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor verdadeiro. Vamos voltar um pouquinho. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 18. Segundo livro dos Reis, 18, verso 4. Nós vemos aqui o período de Ezequias, dizendo: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços, o que mesmo está escrito aí? A serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam o quê? E lhe chamavam Neustã. Deram até um nome para a bichinha e queimavam incenso, ou seja, começaram a adorar. Mas não foi Deus que mandou? Deus mandou, mas como um símbolo da ação dele para sarar as pessoas, para curar as pessoas. Eu até conversei com a Clarice esse tempo atrás, não sei se tem uma relação, mas eu acredito que a figura de uma haste com uma serpente enrolada na área da saúde, acho que enfermagem, medicina, tem, talvez esteja alguma coisa relacionada aqui a essa serpente de bronze que tinha esse objetivo, né, de sarar as pessoas, de curar as pessoas, quem olhasse para ela. Eu já ouvi alguém falando que aquilo apontava para a questão da farmácia, alguma coisa assim. Mas eu não sei, se um dia você estiver pesquisando aí, não sei se tem uma relação. Mas eu quando vejo lá o símbolozinho, ou nos receituários, ou no jaleco, né, que é uma haste com uma serpentezinha enrolada. No meu contexto de conhecimento de mundo, aquilo faz muito sentido para mim, em relação a esse episódio da serpente, como sendo esse instrumento para sarar, para curar as pessoas. Mas o problema é que o povo começou a adorar a Neustã, né? Começou a queimar incenso, a fazer ofertas e adoração àquela serpente de bronze. No período da reforma, no período da reforma religiosa, em Ezequias, ele vai lá e faz o que com a serpente? Fez em pedaços, ou seja, destruiu a serpente. Deus mandou? Mandou, mas não era para adoração. O povo começou a adorar, então vai lá e destrói. Essa é a ideia. E o outro texto aí, para a gente finalizar essa sequência aqui, Êxodo 35. Êxodo capítulo 35, verso 30. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o quê? Artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dãs. Verso 35 ainda: encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a de bordador em estofa azul, em púrpura e carmesim, e lino fino, e de tecelão, sim, toda sorte de obra, e elaborar desenhos. Então veja, esse homem aqui foi o responsável pela realização da maioria dos utensílios do tabernáculo, inclusive os bordados de tudo que tinha imagem, né, que Deus havia mandado fazer. E veja que ele fazia todos esses artifícios, esses objetos,
Porque ele estava cheio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Deus o encheu com o seu Espírito e deu a ele inteligência, conhecimento, sabedoria para fazer todas as obras que se tinha que fazer no tabernáculo. Então veja, o próprio Deus capacitando o homem para fazer os objetos que ele havia pedido para o tabernáculo. Há conflito com o segundo mandamento? Não, de modo nenhum. Porque toda aquela ideia desses artesanatos e obra que eles faziam, era na perspectiva de adorno, não na perspectiva para adoração. Tudo bem? Então, esse é o princípio, né? Então, veja, a Bíblia não proíbe fazer imagens. Ela proíbe fazer imagens com fins culticos e para qualquer tipo de adoração ou veneração. Dentro desse ponto aqui ainda entra foto. Pastor, e foto? Irmãos, tirou foto. Você põe lá a foto do seu pai lá, que morreu já faz 60 anos, está lá, uma velhinha do lado, né? E aí você conversa com o seu pai. Ei, pai, o senhor precisa me ajudar, pai. Não sei o que eu faço da vida agora. Já era. Quebra do segundo mandamento. Qualquer imagem que porventura você faça, ou que alguém faça para você, que ganhe veneração, adoração ou expressão cultica, é o que está sendo proibido no segundo mandamento. Tudo bem até aqui? Então tá bom, nós vamos parar aqui, semana que vem a gente continua, eu vou responder as questões aqui do chat, e a semana que vem a gente ainda continua tratando das questões mais plausíveis, do que significa realmente o que é proibido no segundo mandamento, e depois a questão do adendo, né, que é a maldição e a bênção sobre as gerações. Aí nós vamos tentar trabalhar com isso, e no final a gente deve fazer a apresentação de um comparativo, né, de um estudo que foi feito entre Jonathan Edwards e um outro cidadão lá contemporâneo dele. Você deve ter visto isso, mas pegaram, na verdade o estudo foi motivado do seguinte: tinha um homem muito violento, foi preso, aí descobriram que ele era primo não sei de quem, irmão não sei de quem, tio não sei de quem, tarará, um monte de bandidagem. E aí então resolveram fazer uma pesquisa dessa família, só tinha gente boa. E aí descobriu de quem eles eram descendentes, chegaram lá em não sei quantos mil descendentes, e aí descobriram que tinha não sei quantas prostitutas, não sei quanto bandido, não sei quanto isso, não sei quanto aquilo, um trem terrível. E aí motivou, falou assim: gente, vamos procurar um outro cara do outro lado, contemporâneo, né, viviam na mesma época. E aí então foram fazer a pesquisa de Jonathan Edwards, e aí então chegaram também a uma descendência lá, 900 não sei quantos descendentes, e aí viram a descendência então desse pastor, desse justo, e comparado com outro. Aí lá no final eu vou mostrar isso, você vai ver o que significa então consequência, né? E o que significa então essa ideia de Deus abençoar até 1000 gerações daqueles que o amam e o obedecem. Tudo bem? Então semana que vem a gente segue aqui. Vamos ver aqui no chat, nosso irmão Tárcio Leal, ele diz assim, eu não lembro agora que contexto exatamente que foi dito aqui, mas eles falam que é o Santíssimo Sacramento. E na igreja em que eu congrego, para um culto para apresentar jogral. Está certo parar o culto para apresentar jogral? E vamos ver se tem mais agora. A serpente foi destruída, é a arca, o que aconteceu? A arca roubaram, sumiu, ninguém sabe para onde foi, viu, Tarso? Foram levados, depois devolvida, depois, alguns acham que os babilônios, depois os romanos deram fim nela. Mas vamos lá. A questão do sacramento, o Santíssimo Sacramento como alvo de adoração. Irmãos, na hora que você está
aplicando o sacramento no momento de culto, ele é um elemento essencial do culto, quando se está se ministrando, né? Então, a questão de adorar a Deus pelo sacramento, mas fazer dos objetos do sacramento objetos de adoração, aí isso você acaba caindo na quebra do segundo mandamento, que é o caso, por exemplo, dentro do romanismo, que ele adora o pão, né, e adoram o cálice, né, porque se transformou em corpo de Cristo e se transformou em sangue de Cristo, pelo entendimento, né, da transubstanciação. Dentro da visão bíblica, Jesus, na instituição da ceia, diz: este é o meu corpo. Ele, na própria instituição da ceia, diz: este é o meu corpo. Eu não tinha nem morrido ainda. E ele já dizia que aquilo era um símbolo: este é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é derramado por vós. Ele estava vivinho da Silva ainda passaria pela morte. Então, essa doutrina da transubstanciação, ela despreza inclusive o ato histórico de Jesus, que durante a Santa Ceia, que ainda não tinha passado pela morte, diz: este é o meu corpo que é dado por vós, esse é o meu sangue derramado em favor de vós. Porque era a ideia do simbolismo apenas, e que a presença de Jesus, né, se faz na ceia espiritualmente, não no elemento, e por isso que o elemento não pode ser adorado, né? Nós temos aqui, por exemplo, sobrou aqui um cálicezinho aqui do último domingo, está ali, né? Se fosse adorado, meu Deus do céu, não pode deixar. Ou então sobrou depois da ceia. O que faz com isso, pastor? Sobrou, não pode ver agora, né? Aí você vai para a igreja luterana, eles cavucam um pedacinho lá no jardim da igreja e enterra. Você não pode jogar no lixo, não pode dar para o cachorro comer, não pode fazer nada. Dentro da perspectiva presbiteriana é só um símbolo, inclusive até para evitar, né, aqueles: vai jogar fora, onde você viu coisa dessa, ou vai dar para as crianças depois, fora do culto, né, para não ter briga, não passar vontade, né? Não pode. Senhor, consagre os elementos que os irmãos farão uso. Então, dentro da oração, eu tenho esse cuidado, né, porque se alguém fala: e agora, e esse que sobrou, pastor? Não, Deus sabia que esse ia sobrar, e esse aqui então não está consagrado. Você pode ficar tranquilo, né? Se quiser jogar fora, você joga fora. Se quiser dar para alguém, você pode dar. Pode ficar em paz. Mas, na verdade, o princípio é tranquilo. Agora, se a gente adorar os elementos, aí perde-se o padrão bíblico e aquilo se torna, portanto, idolatria. Tárcio ainda, em relação à arca, a arca de fato foi provavelmente destruída. Agora, em relação a parar o culto para apresentar jogral. Olha, Tárcio, eu não sei quanto tempo você está me acompanhando, mas eu sou um cara extremamente preocupado com a questão da preservação do culto, o culto voltado para Deus. Tem muitas igrejas, inclusive, que têm propaganda no culto, né? Você está adorando ao Senhor, ó Senhor, nós te adoramos, cantamos um hino bonito, tal, não sei o quê. Irmãos, agora alguns avisos. Senhor, vai fazer um xixizinho aí, daqui a pouco o senhor volta. Então, alguns avisos, irmão. Vai ter churrasco sábado que vem. O filho da irmã Judite lá, aquele Peralta, caiu do muro, quebrou o braço. Vai ter que fazer uma cirurgia. Então, fica atento aí. O pessoal, o irmão fulano de tal está vendendo uma variante 72, tal, parará para pepi. Volta. Adoremos ao Senhor novamente, irmãos. Isso não é culto. Isso é programa. Isso é programa. Começa o culto, tem adoração, tem oração, tem leitura bíblica. Aí agora põe uma musiquinha lá. Que bom te encontrar aqui. Abraça seu irmão, sai aí, vai troca o WhatsApp com ele, dá um beijo no cangote dele, dá um cheiro, vê se ele pôs perfume, se ele tomou banho e tal. Roda aí, roda. Aí põe o povo lá para abraçar. Fala: tudo bom? E aí, cara? Você tá, nossa, quanto tempo eu não te vejo. Maravilhoso, nossa fraternidade é uma coisa maravilhosa. Aí põe lá uma musiquinha lá, bonitinha, né, infantilizada, todo mundo se cumprimenta, beija. Pessoal, vamos voltar para o culto agora. Volta para o culto agora. Agora é a hora do culto de novo. Isso não é culto. Isso é palhaçada. Isso é culto antropocêntrico, é para agradar as pessoas.
E aí põe esse intervalo comercial, porque sempre tem o fuleira que chega atrasado no compromisso com Deus. Então aí põe esse momento lá, porque aí na hora que tá a muvuca, todo mundo abraçando um outro, o cara aproveita e entra, ninguém sabe se ele chegou atrasado, se ele não chegou. Isso não é culto, é qualquer outra coisa menos culto. Então qualquer atividade que tire o foco de Deus e coloque no homem, desconsidera culto. Agora, dentro da situação que o Tarso está apresentando aqui, um jogral. Irmãos, eu não sei qual que é esse contexto. A Bíblia, como circunstância do culto, eu posso fazer uma leitura bíblica em jogral? Posso, não tem problema nenhum. Agora, se no momento do culto estou trazendo um jogral, homenagem do Dia das Mães, no meio do culto, peraí, o culto não é para as mães, cara. Você pode orar em favor das mães, não tem problema. Mas fazer uma homenagem dentro do culto para a mãe, mãe, eu te amo, você é a rainha do lar. Não, meu amigo, você faz isso na escola dominical, você faz isso no departamento infantil, mas você não faz isso no culto. O culto é para Deus. Então, eu não sei qual que é o contexto do jogral que ele está falando. Poderia ser até tolerado, não é o ideal. O ideal, irmãos, é que tudo seja o mais congregacional possível. Eu não gosto de ter nem apresentação no culto, participação especial no culto. Ah, vou convidar o irmão Roberto, ele vai cantar aqui um baião para Jesus. Até isso, por quê? Porque você tira o foco de Deus e coloca no cara que vai apresentar o cântico e não sei o quê. Geralmente o cara quer, eu quero fazer pastor, eu quero cantar um cântico domingo. Tudo bem. Coloco antes do culto ou depois do culto. Nós vamos, irmãos, que bom, boa noite, chegou, tudo bem? Nós vamos ter uma apresentação agora com o irmão tal, que você possa se preparar, porque logo depois da apresentação do nosso irmão, nós vamos ter, iniciar o nosso culto. Pronto. Né? A questão do coral, se você vai colocar isso dentro de um contexto litúrgico, sem problema, num determinado ou outro. Agora, colocar coral em tudo, e a igreja não canta nada, então está sendo a apresentação do coral, não é culto. Eu posso até ter um momento de oração, onde eu convido a igreja, enquanto o coral louva ao Senhor, com um cântico, para que você possa meditar na letra do cântico, eu posso usar isso, sem nenhum problema. Agora, cantata não é culto. Cantata é apresentação, meu amigo. Inclusive, você pode bater palma depois, subiar, uhul, ficou lindo, maravilhoso. Que é apresentação, não é culto. Quando o cara deixa de fazer culto e coloca uma cantata, é preguiça. Porque para mim, como pregador, mel na chupeta, ficar um mês inteiro sem pregar e pôr para cantar aqui. Agora, cadê a minha responsabilidade diante de Deus? Ficar um mês de dezembro inteiro sem culto, só com cantatas? É vagabundice, meus irmãos. Eu não tenho outra palavra. Porque se o cara tem o zelo para com o culto de Deus, você fala, quer ter cantata? Tudo bem, a cantata pode ser no sábado, pode ser na segunda-feira, pode ser de terça-feira, mas o culto tem que ser culto. Isso é zelo com a palavra do Senhor, isso é zelo com o culto. Então, detalhes que fazem toda a diferença. Alguém levantou a mão? Uma cadeira tipo coroa, tipo trono, e pôs coroa no pastor e na esposa do pastor. Oferta para ele. Isso aí, dinheiro de oferta para o pastor. Rapaz, cara, isso aí, rapaz, olha, isso aí, o que eu vou falar para você? Tem que falar uma situação dessa, cara. O que você vai falar? Ainda mais que está gravando aqui, se eu falar o que eu estou pensando aqui, pelo amor de Deus. Né, Paulo? O Paulo fica ali orando, fala assim, segura a língua do pastor, porque se eu falar tudo que eu ganho, é melhor. Paulinho, a ideia, irmãos,
dois tronos, põe o pastor, a mulher do pastor, aí vem todo mundo louva um cântico, apresentar um cântico, mas para o pastor, e aí o ofertório traz uma oferta para os caras. Olha aí que maravilha. O que eu vou falar disso? Não tem que falar. O Senhor tem misericórdia. Hã? Se fosse no sábado? Se fosse no sábado ainda vai, né, Abel? Hã? Rapaz, mas aí dá um nome de culto, né? Mesmo que seja no sábado, ou na segunda, na terça-feira, dá um nome de culto. É complicado, irmãos. E é por isso que há uma diferenciação litúrgica importante entre culto e aquilo que não é culto. Um dos grandes problemas da igreja, muitas vezes, é transformar tudo em culto. Pastor, mas eu não tenho que cultuar, glorificar a Deus e cultuar a Deus em tudo que eu faço? Sim, meu amigo, mas há uma distinção entre culto solene e a sua vida para a honra e glória do Senhor. Vai jogar bola no sábado, aí tem que alguém ler um versículo, fazer a meditação e fazer uma oração. Para com isso, meu amigo, vai lá, apita e começa o jogo, cara. E você vai demonstrar a sua glória para Deus, o seu temor a Deus, é na jogada leal, é não brigando, é não no palavrão. Aí o que acontece? Vai fazer futebol da igreja. Aí chega o presbítero mais velho, lê um versículo, né? E às vezes um versículo de cabeça, estilo esse aí que foi citado aí, chega para a cruz que tem proteção, né? E aí você pega e vai. Aí na hora do futebol, quase mata um outro, briga, xinga e ainda sai no murro. Você vai demonstrar o seu temor a Deus, a sua consagração a Deus, no jeitão que você vive, cara. Agora, o culto solene, aí é um negócio especial. Por quê? Porque é uma convocação para o povo de Deus adorar ao Senhor. E aí, então, o momento que se reúne em culto solene, o simples fato de falar que é culto, então já envolve todos os elementos que Deus ordenou e a postura que Deus exige de nós, onde Ele é o alvo único da adoração. Então não tem propaganda, não tem apresentação, não tem oportunidade, não, você vai fazer aquilo que está. Pastor, mas eu quero ter uma oportunidade na igreja. Não tem problema nenhum, nós vamos fazer, por exemplo, agora, dia 22 de dezembro, um sarau de Natal. Vamos reunir a igreja para a gente fazer um tipo de uma noite de talentos. Se você planta bananeira, você vem e planta bananeira. Um momento de confraternização. Se você toca cuíca, você vai trocar cuíca. Não tem problema, cara. Mas não é culto. O culto tem uma série de outros detalhes que a própria palavra de Deus exige para isso. Tudo bem? Agora, esse negócio aí, se quiser fazer no sábado, né, Abel? Misericórdia. Então, beleza. Eu acho que é isso. Então, Tarso, só para veja qual que é o contexto aí desse jogral. Se é para uma homenagem a alguém, não cabe no culto, então, cuidado, tá? Como, por exemplo, a questão do louvor. Eu posso louvar de modo congregacional, posso louvar com o coral, posso louvar com a equipe de louvor ou sem equipe de louvor. O importante é que tenha o louvor no culto. Isso é um elemento essencial. Agora, se não tem, pastor, não vem ninguém para tocar. Por causa disso nós não vamos louvar? Não, vamos louvar. Não, pastor, é tudo desafinado, não tem jeito. Então, irmãos, vamos convidar alguém então para nos dirigir num cântico aí, porque tá difícil. Tudo bem. Ou, em última análise, você faz uma oração de louvor. Pronto. Porque isso você não pode deixar de ter no culto. Agora, fazer do culto a apresentação, não cabe. Tá bom?